Então, vamos falar sobre a estatística descritiva. Então, a estatística descritiva é uma área da estatística que se dedica a coletar, organizar, resumir e apresentar dados de maneira informativa. Seu objetivo principal é descrever as características de um conjunto de dados, tornando-os mais compreensíveis para análise e tomada de decisões. Então vamos ver o que significa exatamente isso que eu acabei de ler aí. Então, imagina que você é um pesquisador e você coletou dados sobre a altura de 1.000 pessoas. Então você foi lá, entrevistou 1.000 pessoas e obteve a altura de cada uma delas. Ao analisar cada dado individualmente, analisar cada dado individualmente seria impraticável e pouco eficiente. Imagina você pegar, né, e ler um por um. Ó, esse daqui tem 1,70 m de altura, o daqui tem 1,69 m. Então você vai ler todos esses e tentar, da sua cabeça, tentar tirar alguma conclusão do que você acabou de ler, né? Seria impraticável. Então, o que a estatística descritiva ela permite? Ela nos permite resumir grandes volumes de dados de forma clara e concisa, identificar padrões nos seus dados, tendências e desvios nos dados, facilitar a comunicação dos resultados para outras pessoas, servir como base para análises estatísticas mais complexas. Então, basicamente, esses são os objetivos da estatística descritiva. Então, vamos ver um exemplo prático. Então, por exemplo, suponha que uma escola queira analisar o desempenho dos alunos em uma prova de matemática e, com os dados coletados, a estatística descritiva pode ajudar a calcular a média das notas, identificar a nota mais frequente, que seria a moda, descobrir se há alunos com desempenho muito acima ou muito abaixo da média, que seriam os outliers, entre outros insights que a gente pode obter. E é muito importante entender quais são os tipos de variáveis que a gente pode lidar com a estatística descritiva. O que significa isso? Tipos de dados. Por exemplo, ao coletar a altura das pessoas, então os dados seriam um tipo numérico, né, que vai se representar a altura de cada um. Eu poderia também coletar, por exemplo, perguntar se o sexo de cada pessoa. Então, nesse caso, eu teria algumas opções específicas, que isso já não seria um tipo numérico de dados. Eu poderia também perguntar à pessoa, o que você está achando das aulas? E aí você dá as opções para você classificar boa, regular ou ruim. Então, isso aí seriam 3 opções que você poderia... Então, isso seria um outro tipo de dados que eu poderia coletar. Então, eu teria uma lista de valores entre bom, ruim e regular. Então, cada um desses tipos de dados é um tipo de variável que a gente pode coletar através de algum tipo de pesquisa. Então, um tipo de variável são as variáveis qualitativas. Que tipo de variáveis são essas? Elas também são chamadas de categóricas e expressam características ou qualidades e não podem ser medidas numericamente. Como, por exemplo, perguntar o sexo de cada pessoa. Isso não é uma coisa que você consegue medir numericamente. Ou a pessoa vai ser homem ou ela vai ser mulher. Então, não existe um valor numérico para que podemos atribuir isso. Agora, ao medir, por exemplo, ao perguntar o peso de cada pessoa, esse tipo de dado pode ser representado como um número. Então, já seria um tipo numérico. Mas essas variáveis que não podem ser representadas como número é chamada de variáveis qualitativas. E as qualitativas têm 2 tipos, na verdade. Temos o tipo nominal, que são
que são as variáveis que não possuem uma ordem natural. Por exemplo, cor dos olhos. Ele pode ser azul, verde, castanho. Então, você não tem uma ordem natural para, o primeiro é o azul. Você não tem uma ordem para a cor dos olhos. Então, isso aqui seria um tipo de variável nominal. O estado civil de uma pessoa, que pode ser solteiro, casado, divorciado, viúvo. Então, novamente, aqui nós temos categorias que não são ordenadas entre si, não possuem uma ordem natural. Então, isso aqui são dois exemplos de variáveis qualitativas do tipo nominal. E, entre as variáveis qualitativas, nós também temos o tipo ordinal, que são variáveis que, apesar de não serem números, mas existem uma ordem clara entre eles. Por exemplo, ao você perguntar o nível de satisfação da aula aqui, a pessoa pode falar que eu estou muito insatisfeito, eu estou insatisfeito, eu estou neutro, eu estou satisfeito, eu estou muito satisfeito. Então, vocês observem que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 valores e claramente existe uma ordem entre eles, né? Que é assim, que vai desse até esse daqui. Inclusive, ele está escrito aqui nessa ordem natural que eles possuem. Também nós temos, por exemplo, classificação de risco, que pode ser baixo, médio ou alto. Então, tudo isso aí, apesar de você não ter um valor numérico para esses valores, existe uma ordem natural entre eles. Então, isso seria as variáveis qualitativas do tipo ordinal. E nós temos as variáveis quantitativas. As variáveis quantitativas expressam quantidades e podem ser medidas numericamente. E aí, nas variáveis quantitativas, a gente também divide ela em duas categorias. Nós temos as variáveis quantitativas discretas, que são os tipos numéricos que assumem valores inteiros resultantes de contagens. Exemplo, número de filhos por família. Isso aqui seria um exemplo de uma variável quantitativa discreta, que aí pode ser 0, 1, 2, 3. Ninguém vai dizer, eu tenho 3,5 filhos. Outro exemplo seria a quantidade de carros em um estacionamento. Por exemplo, nesse momento tem 5 carros em um estacionamento. Temos 10, temos 15, temos 13. E, além das variáveis quantitativas discretas, nós temos as variáveis quantitativas contínuas, que podem assumir qualquer valor dentro de um intervalo de números reais. Por exemplo, a altura de uma pessoa, 1,65, 1,70, 1,75. O tempo gasto para completar uma tarefa, 2,5 horas, 3,75 horas, assim por diante. Observe que, entre as variáveis quantitativas discretas e contínuas, existe uma forte relação entre as variáveis aleatórias do tipo discreta e do tipo contínua. As distribuições que nós vimos na aula anterior, que eram as distribuições, exemplo de distribuições discretas e exemplo de distribuições contínuas. Por exemplo, as discretas nós vimos a distribuição binomial, a distribuição de Poisson. E aí, como exemplo de variáveis contínuas, nós vimos a distribuição exponencial, a distribuição normal. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Exemplo 1. A variável grau de escolaridade de um grupo de pessoas. Qual é o tipo dessa variável? Ela é qualitativa, já que ele não é um número, e ela é ordinal. Então, ela é qualitativa, ordinal, já que a gente consegue ordenar esses graus de escolaridade, como, por exemplo, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior e pós-graduação. Então, existe uma ordem natural para os possíveis valores que essa variável pode assumir. Exemplo 2. Número de livros lido em um ano. Isso aqui seria uma variável quantitativa, né, já que é um número, e ela vai ser discreta, né, já que
a contagem da quantidade de livros que a pessoa leu em um ano. Possíveis valores: 0, 1, 2, 3, reticência. Então agora a gente vai começar a ver algumas formas de você analisar o comportamento de uma variável. E aí, uma dessas formas é você analisar a distribuição de frequências. Então, essa distribuição de frequência, ela nada mais é do que uma tabela que organiza os dados em classes ou categorias e mostra o número de observações, que é o que a gente chama de frequência, em cada uma dessas classes. Se tiver confuso, vai clarear um pouquinho agora a pouco. Então, como é que a gente constrói uma distribuição de frequências? Primeiro passo, você vai coletar os dados. Você vai coletar e organizar os dados. Você vai fazer uma lista com todos os dados coletados. Depois você vai definir as classes ou categorias para variáveis quantitativas contínuas, determinar intervalos adequados. Por exemplo, o que significa isso? Digamos que eu coletei as alturas dos alunos, as alturas de todas as pessoas de uma certa cidade. Aí eu posso pegar agora essas alturas e eu vou dividir, tipo assim, eu vou contar quantas pessoas estão entre 1,6 e 1,65 metros. Quantas pessoas estão entre 1,65 metros e 1,7 metros, e assim por diante. Então, eu estou dividindo os meus dados em intervalos e eu estou contando a quantidade de pessoas que tem em cada um desses intervalos. Então, quando aqui fala criar essas classes ou categorias, nesse caso, as minhas classes está sendo esses intervalos que estou pegando para contar a quantidade de pessoas que tem em cada intervalozinho que eu defini. No caso de uma variável aleatória, no caso de uma variável qualitativa, como por exemplo, o que a gente viu aqui sobre o grau de escolaridade, a gente tem um número bem definido aqui de possibilidade. Aqui eu tenho somente 1, 2, 3, 4 possibilidades. Então eu posso simplesmente, essas categorias, essas classes, vão ser os próprios valores. Nesse caso aqui eu vou contar a quantidade de pessoas que estão no ensino fundamental, a quantidade de pessoas que têm apenas ensino médio, a quantidade de pessoas que têm apenas ensino superior e assim por diante. Então, depois que a gente definiu quais são as suas classes ou as suas categorias, a gente vai contar as frequências de cada um. Você vai observar, você vai contar quantas observações você teve em cada uma dessa sua classe. Por exemplo, na questão da altura, eu vou contar quantas pessoas estão em cada intervalo que eu defini. Depois você vai calcular a frequência relativa. O que é a frequência relativa? Vai ser basicamente a frequência de cada classe dividida pelo total de observações. Por exemplo, se por acaso eu observei que das 1.000 pessoas que eu entrevistei, eu percebi que 200 pessoas ela tem entre 1,75 m e 1,70 m. Ela tem 1,75 m e 1,80 m, por exemplo. Então, nesse caso, a minha frequência vai ser 200 e minha frequência relativa vai ser 200 sobre a quantidade total de pessoas que foi entrevistada, que é 1.000. Então, vai ser 0,2. Então, nesse caso, a frequência relativa para essa classe é de 0,2. E nós temos a frequência acumulada, que basicamente é uma soma acumulativa das frequências até aquela classe. A gente vai entender melhor isso aqui no exemplo. Por exemplo, suponha que temos as idades em anos de 30 pessoas. Aqui eu tenho as idades das pessoas. 22, 25, 30, 35, 40, 22, 27 e assim por diante. Então, eu coletei aqui idade de 30 pessoas. Então, o primeiro passo é você organizar os dados em ordem crescente. Então, você vai pegar esses dados aqui e você vai ordenar ele de forma crescente. Isso vai facilitar você ter uma visualização melhor.
Aí o segundo passo é você definir as classes que você quer trabalhar. Então, por exemplo, vamos definir intervalos de 5 e 5 anos. Então, eu botei aqui de 20 a 24, 25 a 29, 30 a 34 e assim por diante. Aí depois que eu fiz isso, eu vou contar quantas pessoas, por exemplo, tem nesse intervalo aqui. Ó. Então, eu tenho aqui, tenho uma, duas, tem mais alguns que são esses, né? Não, tem 22 também, aqui, de novo. Olha, tá vendo? Se eu tivesse esses números aqui em ordem crescente, seria muito mais fácil de eu achar as pessoas que têm idade entre 20 e 24 anos. Mas acho que é isso. Porque nesse caso seriam 3 pessoas. Então, a frequência dessa classe aqui é 3. E você faz isso para todos os intervalos possíveis. E uma vez que você faz isso, você vai montar uma tabelinha aqui, né? Então, no caso, na verdade, 20 a 24 são 4. Eu deixei passar. Deixa eu ver. 22, 35, 22, 24. Não, acho que os dados estão errados. Na verdade, são só 3, né? Mas, enfim. Aí você conta, né, a quantidade em cada um dos intervalos. Aqui está errado, né, aqui seria 3. Mas aí você conta e aí escreve aqui nessa coluna daqui. Aí depois você calcula a frequência relativa, que no caso seria você pegar 4 dividido por 30. Então, assim, 4 dividido por 30, que é o total. Aí isso aqui vai dar cerca de 0,1333 reticência, que é igual a 13,33 reticência por cento. Aí aqui você pode tanto escrever em forma de porcentagem, como está aqui, ou você pode escrever dessa forma daqui, ó, caso você prefira. E aí a frequência acumulada, o que que é? Observe que aqui, ó, eu tenho 4, beleza, eu botei 4 aqui. Agora aqui, né, eu tenho 6, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer 4 mais 6 dá 10. Beleza. Aí agora aqui eu tenho 5, né? Então eu vou pegar 4 mais 6 mais 5 dá 15. 4 mais 6 mais 5 mais 6 dá 21. Você pode pegar aqui, né, agora 21 mais 5 vai dar 26. 26 mais 2, 28. 28 mais 2 dá 30. Então, isso seria a frequência acumulada. Então, para alguns casos específicos, isso vale a pena você calcular. Outros, não. Por exemplo, eu posso pegar e coletar os seguintes dados. Eu vou ver aqui, ao longo de um ano, eu vou ver o quanto que a ação da Petrobras subiu ou desceu. Então, por exemplo, no primeiro dia eu vi que teve uma alta de 3%. Tipo assim, o preço que a ação encerrou o dia foi 3% maior do que o preço que encerrou no dia anterior. Aí no dia seguinte teve uma queda de 2%, então vai ser menos 2%. E aí eu vou fazendo isso ao longo de um ano inteiro, por exemplo. Então você tem os dados numéricos. Deixa eu pensar aqui. Na verdade, isso aqui não vai ser frequência acumulada, mas seria um exemplo de acumulação de dados que poderia ser útil. Você poderia pegar e calcular a soma, né, das porcentagens ao longo dos dias, e você vai ter um gráfico, por exemplo, se você tiver mais dias positivos do que negativos, na hora que você somar tudo, você vai ver que na verdade você teve uma alta ao longo daquele intervalo de tempo. Mas enfim, eu dei esse exemplo aqui achando que seria frequência acumulada, mas na verdade isso aqui não é frequência acumulada, mas é um tipo de soma acumulada que você faz que pode ser útil para algum tipo de análise. Mas além da continuar sendo acumulada, mesmo considerando que, digamos, abaixo de uma
uma alta que nem você falou, 23%, mas uma baixa de 2%. Essa baixa de 2% ela é diferente do que seria a alta de 3%, já que a gente está lidando com. Na verdade, para esse tipo de coisa, por exemplo, né, o que eu vou fazer? É um bom ponto que você tocou aí. Na verdade, eu vou pegar, por exemplo, em vez de eu registrar o número, tipo assim, uma alta de 2% e tal, coisa assim, vou registrar o seguinte, vou registrar. A princípio, dizer que teve uma alta de 2% quer dizer que o preço foi 1,02 vezes maior do que o dia anterior, certo? Beleza, o que eu faço? Então, em vez de registrar a porcentagem em 2%, eu registro o log disso aqui, ó. No caso, eu registro o ln disso aqui. Então, os meus valores vai ser isso. Isso aqui vai ser um número muito próximo de zero. E sendo que se teve queda, por exemplo, se aqui fosse 0,98, esse ln aqui seria um número negativo. Aí, beleza, então isso aqui vai ser um valor que ele vai ser um valor próximo da porcentagem, mas só que não vai ser exatamente a porcentagem. E aí, esses valores aqui, ele vai funcionar bem com a questão da soma, sabe? De você somar. Você consegue ver o porquê? Acho que justamente por essa questão de estar bem no limiar ali do positivo e negativo. Mas mais do que isso. Olha só, se eu pegar aqui, por exemplo, digamos que num dia teve um aumento de 0,3%, então vou representar por 1,03. E aí depois, no dia seguinte, teve uma queda de 2%, então vai ser 0,98. Então aqui no caso, o resultado acumulado vai ser o produto, né? E aí o LN vai somar. Exatamente. Beleza. Então vamos ver aqui um exemplo. Aqui eu botei 200, mas eu coloquei 1000. Exemplo de 1000 pessoas. Então suponha que temos as alturas em metros de 1000 pessoas. Os dados foram coletados com 2 casas decimais e segue uma distribuição normal com média 0,68 e desvio padrão 0,1. Na verdade, porque na verdade esses dados que eu vou mostrar aqui agora, eles são dados fictícios que foi gerado por uma variável aleatória. Então isso aqui, eu estou dizendo exatamente como que esses dados ele foi gerado. Mas suponha que realmente eu fui lá e coletei a altura de 1000 pessoas. Então agora eu fiz uma lista com as 1000 alturas. Então eu tenho aqui, uma pessoa tem 1,73 de altura, outra tem 1,72, outra tem 1,67, e eu não vou ler todos esses números, é claro. E aí eu tenho aqui a lista de todos os 1000 valores. Vocês conseguem perceber o padrão dos dados olhando esses números? A não ser que você for que nem aquele pessoal lá do filme Matrix, né, que olha para aqueles números na tela e consegue interpretar e criar imagens a partir daquilo, né? Vocês não vão conseguir tirar conclusão nenhuma somente olhando para essa lista enorme de números aí. Você só consegue perceber que todas as pessoas têm mais de 1 metro de altura e praticamente ninguém tem mais de 2 metros de altura. Isso é a única coisa que você consegue perceber olhando assim rapidamente aí para essa lista de números. Então, ao observar essa longa lista de números, é difícil identificar qualquer padrão ou tendência. Então, resumir os dados em uma tabela de frequência e criar gráficos facilita a compreensão e fornece uma visão do comportamento dos dados. Então, o primeiro passo, a gente vai coletar os dados. Então, a gente poderia tanto pegar e entrevistar as pessoas, né, perguntar para cada um qual é a altura dela, ou você poderia realmente ter uma fita métrica e você, de fato, você vai lá e mede a altura de cada pessoa, claro, com o consentimento dela. E aí, que aí talvez você pode ter uma coisa um pouco mais precisa se você mesmo fizer a medição. Mas assim, então o primeiro passo seria você ir e coletar os dados. Aqui no caso, para exemplos de ilustração, eu vou usar o Python para poder gerar esses dados de forma aleatória. Então aqui eu estou usando uma biblioteca
que a gente vai utilizar demais, que é o NumPy, que basicamente, quando você trabalha com ciência dos dados, essa biblioteca aqui ela é obrigatória. Então, aqui eu estou importando o NumPy e armazenando numa variável chamada np. Então, quando eu quiser usar essa biblioteca daqui, eu vou usar essa variável que eu criei aqui, chamada np. E o que acontece? Então, aqui vamos chamar aqui uma função que vai estar em np.random, de aleatório, ponto normal, indicando a distribuição normal. E aí, eu vou dizer aqui que eu quero valores de uma variável aleatória normal com média 1.68, com desvio padrão 0.1, e eu quero 1000 amostras. Então, nisso aqui, essa função aqui, ele vai me retornar uma lista de 1000 valores que é normalmente distribuídos com média 1,68 e desvio padrão 0.1. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou passar essa lista de números para uma outra função, round, que significa arredondar. Então aqui essa função ele vai arredondar cada um dos números que está nessa lista com 2 casas decimais. Então eu quero arredondar para 2 casas decimais. E aí isso aqui vai me retornar uma lista resultante que eu vou armazenar na variável alturas. Então nessa variável aqui, nós temos uma lista de 1000 valores, de 1000 valores que são normalmente distribuídos e tem um arredondamento de 2 casas decimais. Na verdade eu botei isso aqui, mas só que nós não vamos estar interessados com isso aqui não, então ignore isso daqui. Que aqui seria, se eu quisesse, isso aqui basicamente, só para poder explicar a vocês o que seria isso aqui. Isso aqui, basicamente, ele vai eliminar dessa lista todos os valores que estiverem abaixo de 1,5 m e acima de 2 metros, para poder você ter valores mais realistas. Isso aqui é muito útil, por exemplo, né, quando você usa uma variável aleatória normal para poder modelar alguma coisa que vai ser sempre positivo. Aí você bota lá, sei lá, uma coisa lá de média 1 e de desvio padrão 0,2, mas aí pode ser que alguns valores acabem sendo negativos e para a sua aplicação o valor negativo não faz sentido. Então isso aqui seria muito útil para você eliminar desses valores aleatórios aqui qualquer número negativo que aparecer, porque senão iria estragar o seu experimento. Então isso aqui serve para isso, mas só que na verdade nos dados que eu mostrei para vocês aqui, eu não fiz isso, então eu vou eliminar isso daqui. Eu não vou executar esse código. E aí, se você quiser, você pode salvar os seus dados em um arquivo. Por exemplo, CSV é muito comum para você salvar dados, utilizar esse tipo de arquivo. Vocês conhecem esse formato de arquivo? Basicamente, esse formato de arquivo aqui é para armazenar uma tabela de valores. Onde isso aqui vai ser um arquivo de texto normal, onde a primeira linha vai ser o nome de cada coluna, normalmente separado por vírgula ou ponto e vírgula, e aí depois cada linha, a partir da segunda, vai ser uma linha de dados. Por exemplo, se eu coletar, por exemplo, a altura e o peso das pessoas. Então, eu poderia criar um arquivo desse tipo daqui, CSV, onde a primeira linha ela teria o nome altura, aí teria uma vírgula e teria peso. Aí a segunda linha aí seria a altura da primeira pessoa, vírgula, o peso da primeira pessoa. Aí segunda linha, ou melhor, a terceira linha, a altura da segunda pessoa, vírgula, o peso da segunda pessoa, e assim por diante. Então, eu vou criar uma lista com todos esses dados. Então, é muito comum você armazenar esse tipo de dados nesse tipo de formato daqui. E aí, aqui, né, eu estou chamando essa função aqui, né, save.txt, passando a minha lista como argumento aqui, e estou falando que o meu caractere de separação vai ser a vírgula, como eu falei, né, eu poderia botar altura, vírgula, a outra
peso, por exemplo, mas aí, por exemplo, por exemplo, ter que o caractere vírgula, ele poderia fazer parte dos meus dados. Por exemplo, se eu quisesse representar os números utilizando vírgula para caixa decimal. Então, na verdade, a vírgula iria se confundir aí. Aí, nesse caso, eu poderia usar um outro tipo de separador aqui, como, por exemplo, ponto e vírgula. E aqui fala para poder aproximar os números com duas casas decimais. Beleza. Aí, o próximo passo é você organizar os dados em ordem crescente. Então, pense aí no trabalho que seria de você manualmente ordenar todos aqueles dados em ordem crescente, né? Seria um trabalho duro, né? Mas aí a gente vai usar essa biblioteca NP que a gente importou lá em cima, que aí ela tem um método chamado sort, que significa ordenar. E aí você vai passar a sua lista como um argumento para essa função daqui. E aí ela vai te retornar aqui uma lista ordenada. Então aqui agora eu vou ter a lista de todas as autoras ordenadas de forma crescente. Aí eu faço aqui um print da minha lista de autoras ordenadas, e aqui nós temos as autoras. Você vê aqui que ele começa do menor, e aí ele vai aumentando. Então aqui eu tenho uma pessoa com 1,39, aí eu tenho 3 pessoas com 1,43, 2 pessoas com 1,44 e assim por diante. E aí vai crescendo até uma pessoa com 2 metros de altura, uma pessoa com 2,06 metros de altura. Beleza, e o próximo passo vai ser definir as classes para a tabela de frequências. Então, por exemplo, a gente vai definir intervalos de tamanho 0,05 metros para essas classes. Então vai ser tipo, uma classe vai ter todas as pessoas que tem entre 1,35 de altura e 1,40 de altura. Aí depois aqui, maior ou igual a 1,40, menor do que 1,45. Maior ou igual do que 1,45 e menor do que 1,50. Observe que aqui eu estou incluindo o de baixo e estou excluindo o de cima, porque se eu fosse incluir o de cima aqui, incluir o de baixo daqui, né? Então, as pessoas que têm exatamente 1,40 m, ela ia parar aqui ou ia parar aqui. Então, por isso que eu tenho que fazer meio que um dos extremos do intervalo, eu tenho que fazer ele aberto. Que no caso eu estou escolhendo fazer o de cima sempre aberto e o de baixo sempre fechado. Então, aqui eu defini várias classes para a minha frequência. E o próximo passo é você contar as frequências e calcular as frequências relativas e calcular as frequências relativas e acumuladas. Então, a princípio, eu teria que fazer o quê? Eu teria que pegar, né, olhar para aquela minha lista lá e contar quantas pessoas estão entre 1,35 e 1,40. Nesse caso aqui é até fácil essa classe, que eu tenho apenas uma pessoa que tem menos de 1,40 e mais de 1,35. Então aqui a minha frequência para essa classe vai ser 1. Só que aí para outros valores, para outras classes, começa a ficar mais trabalhoso se eu fosse contar isso aí manualmente. Mas aí, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou usar o Python para poder conseguir contar essas frequências. Então o primeiro passo é você definir as suas classes. Aqui ó, eu estou chamando uma função aqui que ele vai definir intervalos. Ele vai começar do 1,35 e ele vai terminar. Aí eu coloquei um valor qualquer aqui que é maior do que 1,10. Aí o que ele fez aqui? E aí aqui eu botei o tamanho de cada intervalo. Então isso aqui, o resultado disso aqui, vai ser intervalos começando de 1,35. Então aqui ele vai definir o primeiro intervalo, vai ser de 1,35 até aberto no 1,40. Aí o segundo intervalo vai ser de 1,40 até 1,45 e assim por diante. Ele vai incrementando esse valor aqui até chegar no meu limite aqui. E aí, por fim, eu vou montar um histograma, que a gente vai ver o que é,
utilizando as minhas alturas. Aqui nesse caso não faz diferença se as alturas estão ordenadas ou não. Então eu botei aqui a minha variável original com as alturas não ordenadas. E aqui, ó, esse bins, eu boto exatamente os meus intervalos que eu defini aqui, ó. Então eu botei aqui o bins, daqui eu coloquei aqui. E aí nisso aqui, ele vai me retornar a frequência e os limites. E aí, depois eu calculo a frequência relativa. Então, olha só. Isso aqui, ele é uma lista de frequências. Então, ele é uma lista de frequências. E aqui vocês observam que eu estou fazendo uma divisão de uma lista por um número. Aí essa aqui é uma das coisas legais do Python, que você consegue fazer. Que, na verdade, o que isso aqui vai fazer? Normalmente, em outras linguagens, o que ele iria fazer? Ele iria ter que fazer um loop entre todos os valores da minha lista, e para cada um dos valores da minha lista, eu iria fazer a divisão pelo comprimento total da minha amostra. Mas aí o Python ele tem essas coisas que facilitam um pouco a sua vida. Então, em vez de quando você faz aqui uma lista dividido por um número, ele vai automaticamente para você fazer o loop na sua lista e fazer a divisão de cada elemento dessa lista por esse número que você botou aqui. E aí o resultado dessa conta aqui vai ser uma outra lista, onde essa lista vai ter justamente a sua frequência relativa. E aí aqui agora eu calculo a minha frequência acumulada, que aí eu tenho uma função aqui da minha biblioteca NumPy, que ela é uma função que calcula a soma acumulada. E aí eu passei aqui a minha frequência original para poder calcular a frequência acumulada. Aí depois eu fiz um loop aqui para poder fazer um print com cada um dos valores aqui, mostrando a classe, mostrando a frequência relativa. E aí eu peguei esses dados aqui e eu organizei em forma de tabela. E aqui nós temos aqui, ó, tipo assim, as pessoas entre 1,35 e 1,40, apenas uma pessoa. Entre 1,40 e 1,45 tem 11 pessoas. Entre 1,45 e 1,50 eu tenho 26 pessoas. Então, olhando para essa tabela aqui, ela é muito mais informativa do que aquela lista de números que você viu a princípio, né? Aqui você consegue ter uma noção, por exemplo, que nessa faixa aqui, você tem muito mais pessoas do que nos extremos. E aí, no Python nós também podemos criar gráficos para poder plotar os seus dados, que ainda assim, né, tipo assim, apesar de você conseguir ver bastante informação aqui, mas se eu pegar esses dados aqui e eu colocar num gráfico, você vai ver que vai ficar muito mais claro a relação entre cada uma dessas classes. E aí, para isso, eu vou usar a biblioteca matplotlib.pyplot. E aí eu armazenei essa biblioteca aqui como na variável PLT. E aí essa biblioteca PLT, ela tem uma função chamado hist, que vem de histograma, que ele vai plotar um gráfico de histograma, que a gente vai ver o que é agora. E aí eu passo para ele a lista de alturas e passo os meus intervalos. E também eu posso falar de cores. Beleza. E aí eu posso chamar aqui a função title para poder dar um título para o meu gráfico. Xlabel para poder eu dar um nome para o meu eixo X. E o ylabel para poder dar o nome para o meu eixo vertical. E por fim eu chamo o PLT show para poder lhe mostrar o gráfico que acabamos de definir aqui em cima, chamando essas funções aqui. E aí aqui nós temos o gráfico que foi criado por aquela função lá, por aquele código do Python. Ele retorna tipo um arquivo, coisa assim, ou
Então, se você está usando o Google Colab, ele vai. Você lembra que quando a gente fazia print lá, ele mostrava um número lá, né? Sim, sim. Que a gente... Tinha uma aba só para código. Oi? Ele tinha uma aba só para sair. Isso, é. Aí, aqui no caso, quando a gente executa esse código lá no Google Colab, ele vai mostrar o gráfico na parte de baixo assim do código. Aí tem jeito da gente baixar, assim. Tem, tipo assim, bom, quando você faz lá, né, você consegue clicar na imagem lá e salvar a imagem com o botão direito, mas existe outros mecanismos, porque, por exemplo, na hora que você gera aqui, né, o seu gráfico, você também tem alguns parâmetros que você pode passar aqui para definir a dimensão da imagem que ele vai gerar, se você tem um gráfico de alta resolução, de baixa resolução, e existe algumas funções lá do ambiente do Google Colab que você consegue fazer o download do arquivo de alta resolução da sua imagem. Quer ver? Deixa eu só mostrar uma coisa aqui rapidinho. Ó. O trabalho. Ah, não, trabalho. Documento, né? É. Aqui vão ser provas normais. Só um segundo. Você vai passar de atividade? Vou. Você usa aquele livro de estatística aplicada? Eu estou usando um do Moretin, se eu não me engano. Eu posso passar o nome para vocês. Depois você deixa lá no... Aham. Por exemplo, lá no Google Colab, eu tenho isso daqui, ó. Aí eu tenho o código lá. Eu tenho o código aqui, que eu acabei de mostrar para vocês, que está meio ruim de visualizar aí, mas é o mesmo código que eu tinha aqui. E aí, quando eu executo a minha célula, aí ele vai e mostra isso aqui, ó. Agora, quer ver? Ó? Eu vou pegar esse código daqui e eu vou pedir uma coisa para o chat GPT. Pera aí, só um minuto. Isso só dá pra fazer no Colab ou tipo em outras IDEs a gente tem tipo baixar as bibliotecas. Então, quando você pode instalar um negócio chamado Jupyter no seu computador. E aí o Jupyter, basicamente, na hora que você executa lá, ele vai abrir uma aba no seu navegador que vai estar rodando tudo no seu computador ali, que vai ser basicamente igual ali ao Google Colab. Então, e normalmente isso aí ele já vem com vários pacotes pré-definidos. Esses pacotes de, por exemplo, NumPy, tem o SciPy também, que é um pacote de estatística, se não me engano, que aí, tipo assim, ele já vem instalado com alguns pré-definidos, mas aí caso você precise de alguns que não tem ali, você tem um comando para você instalar esses pacotes. Mas aí também, se você não estiver utilizando, e aí, assim, e lá, quando você mostra o gráfico, né, ele realmente vai mostrar o gráfico lá no seu navegador. Mas quando você está trabalhando só através de um terminal no computador, aí nesse caso você costuma salvar, você costuma gerar o arquivo lá de imagem, lá o gráfico, e você salva em algum arquivo que você quiser. Entendeu? Deixa eu mostrar uma coisa aqui, só um minuto. Aí, ó, tipo assim, o ChatGPT, eu falei para ele assim, tem o seguinte código no Google Colab. Aí eu fui lá e colei o código, e aí falei assim, gostaria de fazer o download do arquivo da imagem do gráfico. E aí, deixa eu te mostrar aqui o resultado da resposta deles. A resposta dele. E aí ele foi e gerou esse código aí para mim, ó. Que aqui eu tenho... Dá para enxergar bem aí? Deixa eu aumentar um pouquinho.
Eu tenho o meu código original, que eu estava criando para poder gerar o gráfico, e aí tem o PLT show aqui, ó, mas aí ele pegou e adicionou também esse código aqui, ó, save fig, e aqui eu tô passando o nome do arquivo que eu quero que ele salve o gráfico. E aí depois, ó, aí agora que tem aqui, ó, from google.colab, aí isso aqui provavelmente é uma biblioteca que está disponível apenas no Google Colab. Aí ele botou aqui import files, e aí esse files aqui, ele tem um arquivo chamado download, que aí ele vai fazer o download desse arquivo que você salvou aqui em cima. Então isso aqui, na verdade, você só precisa utilizar no Google, porque quando você bota isso aqui, né, ele vai salvar isso aqui no computador lá onde está rodando o código lá Python do Colab. Então você não tem acesso à pasta que vai estar esse arquivo aqui. Então você não consegue acessar diretamente. Aí você usa esse outro código aqui para poder ele pegar esse arquivo que ele salvou lá e fazer o download para o seu computador. Então, beleza. Então, com a tabela de frequência e o histograma, podemos observar claramente o padrão de distribuição das alturas, o que seria impossível apenas olhando a lista original com os 1000 números. Inclusive, na minha opinião, esse gráfico aqui, ele ainda é mais informativo do que esse negócio daqui. Apesar dele conter os mesmos dados, mas aqui você consegue ter uma visualização maior. Por exemplo, você olhando para isso aqui, no princípio você vê aqui que, beleza, tem mais pessoas nessa classe aqui do que nessa daqui. Mas só com um olhar para o gráfico, você consegue ver o quão mais, sabe? Assim, você consegue ver aqui, de acordo com a diferença dos tamanhos, tipo assim, os nossos olhos, eles conseguem enxergar muito melhor, muito mais fácil, diferença em tamanhos do que diferenças de números, porque em números você precisa fazer conta. Em tamanhos você olha e seu cérebro automaticamente já consegue saber lá o quão maior uma coisa é com relação à outra. Agora vamos ver gráficos e tabelas para variáveis qualitativas. Então, para visualizar dados qualitativos, utilizamos principalmente tabelas de frequência e gráficos, como, por exemplo, o gráfico de barras ou o gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza. Por exemplo, aqui eu tenho a preferência de sabores de sorvete entre 50 pessoas. E aí eu montei aqui uma tabela de frequência, dizendo que 20 pessoas preferem chocolate, 15 baunilha, 10 morango e 5 outros sabores que foi irrelevante colocar aqui o valor de cada um deles. E aqui eu tenho a frequência relativa, então quantos por cento das pessoas preferem o de chocolate, quantos por cento das pessoas preferem o de baunilha. Então com essa tabela aqui eu já consigo ter uma boa visualização dos meus dados. Mas caso eu prefira, eu posso montar um gráfico de barras aqui, né? Onde aqui no eixo vertical eu tenho a frequência. Então aqui eu tenho aqui o de chocolate, eu tenho 20 pessoas que gostam do de chocolate. Eu tenho 15 pessoas que gostam do de baunilha, 10 pessoas do de morango e 5 outros. E para poder criar esse gráfico daqui, eu novamente vou usar a mesma biblioteca lá, né, para poder plotar gráfico. Aí eu escrevo uma lista com todos os meus sabores que eu utilizei na minha pesquisa. Então eu tenho aqui chocolate, baunilha, morango e outros. E aqui eu crio uma outra lista com cada frequência que eu obtive na minha pesquisa. Então eu botei aqui 20 pessoas que preferem chocolate, 15 baunilha e assim por diante. E aí depois eu vou chamar aqui esse PLT, né? Eu vou chamar plt.bar. No outro código lá eu chamei plt.hist. Aqui eu vou chamar plt.bar para criar um gráfico de barras. E aí eu passei aqui como primeiro argumento os sabores, que é essa lista daqui. E como segundo argumento eu passei a frequência. E aqui eu escolhi uma cor que eu quero que seja o meu gráfico.
Aí eu defini um título para o meu gráfico, botei um título para o meu eixo X e um título para o meu eixo Y, e depois eu exibi o gráfico. E o resultado desse código daqui foi esse gráfico daqui. Então, assim, o Python ele é muito, muito, muito bom para você gerar gráficos, para você visualizar dados. Muito bom. Claro que você pode usar o Excel também, né? Mas, assim, o Python oferece um pouco mais de flexibilidade para vocês. Esse Python é do Colab? Oi? É do Colab? Você pode usar o Colab ou você pode instalar no seu próprio computador. Então, a linguagem do Colab é o Python. Isso, exatamente. Então você usava o Colab, mas você não sabia que aquilo ali era o Python. Eu pensava que era diferente. Eu achava que era uma linguagem específica lá do Colab. Não, a linguagem do Colab é exatamente o Python. Eu achei mais fácil Oi? usar o Colab. Uhum. Mais fácil do que o quê? Porque quando eu fiz programação, eu fiz com C++. Tipo assim, o C++, ele é uma linguagem que você tem que compilar, rodar no terminal, a não ser que você monte uma interface gráfica também, porque vai ser muito mais complexo, mas aí no Colab você não tem que instalar nada no seu computador, você só bota o código lá e executa. E agora com a inteligência artificial, também assim, você quer fazer, nossa, eu quero fazer tal coisa. Você vai lá, pede para GPT, ele gera o código. É claro que assim, né, você não pode confiar completamente, porque vira e volta eu peço para ele fazer alguma coisa e ele faz errado. Então você tem que você pede para ele gerar e você analisa se o que ele fez ele faz sentido. E aí, ao executar esse código daqui... isso aqui foi o gráfico de barras. E aqui eu tenho outro código para executar, para poder criar o gráfico de pizza. Que aí quase a mesma coisa. Eu botei aqui a lista com os sabores, botei aqui a lista com as frequências. E aqui, na hora de eu chamar a minha função aqui, usar a minha biblioteca PLT, em vez de eu chamar bar ou chamar hist, eu chamei py aqui de pizza. E aí eu passei como primeiro argumento as minhas frequências. Aí aqui no caso, os sabores. Aí eu passei como esse argumento aqui chamado, no caso, labels, que vai ser um rótulo, né, para cada uma das frequências. E aí isso aqui, na verdade, é a forma com que eu quero que ele apresente os valores. Aqui eu quero que apresente os valores em porcentagem, com uma casa decimal. E eu quero que bote também o sinal de porcentagem aqui no final. Isso aqui é um detalhe técnico, você não se preocupar com isso não. E aqui eu posso definir as cores de cada uma das minhas categorias. E aí, por fim, eu determinei um título para o meu gráfico e botei para poder exibir, e ele criou isso aqui, ó. Aqui chocolate, outros, na verdade chocolate, baunilha, morango e outros. Então ele começou no ângulo de 90 graus aqui, no sentido anti-horário. Aqui foi, na hora que eu passei aqui, esse ângulo de início, 90 graus, é justamente isso. Se eu colocasse aqui, por exemplo, 0, aí ele ia começar, isso aqui, ele iria rotacionar para cá. Ele ia começar aqui, ó. Aí ia começar aqui o de chocolate, depois ia vir o de baunilha e etc. Aí isso aqui que está aqui é exatamente o que você definiu como sendo o seu título. Agora vamos ver gráficos e tabelas para variáveis quantitativas. Então, para variáveis quantitativas, utilizamos tabela de frequência com classes e gráficos como histogramas, polígonos de frequência e boxplots. Esse boxplot aqui é muito importante, a gente vai ver em próximas aulas de forma mais detalhada. Então, nós temos o histograma. O histograma a gente já até viu, a gente já fez um gráfico com ele já. Então, aqui eu tenho um código Python que vai gerar esse gráfico aqui com a idade das 30 pessoas.
Então aqui eu tenho uma lista com todas as possíveis idades, com as idades que foi coletada. E aí eu tenho aqui E aí eu chamo essa função hist aqui, que a gente já chamou mais cedo, com a lista das alturas. E aí eu vou passar aqui para minha... Eu vou passar aqui como meu primeiro argumento a lista com todas as idades. E aqui agora, ó, com esse bins aqui, em vez de eu fazer aquele método que eu usei lá que eu utilizei lá com as minhas alturas, que eu chamei uma outra função, eu vou passar explicitamente aqui, ó, os valores 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, que aí ele vai cortar os dados nesses valores aí. Então ele vai colocar uns de 20 a 25, depois outros de 25 a 30 e assim por diante. E aí ao ao executar esse código, ele gerou aqui essa frequência aqui, ó. De 20 a 25 tem 3 pessoas. Realmente tinha 3. Oi? Realmente tinha 3. Mas tem a mesma. Sim, é. No caso foi aquela primeira tabela que estava errada. Eu acho que é porque aquela tabela, eu acho que eu primeiro construí aquela tabela, depois eu modifiquei os dados, e aí, no final das contas, ele ficou com a tabela que eu tinha gerado antiga. Enfim, isso aqui se chama histograma, um gráfico de histograma, onde você agrupa, né, os valores. Então, que eu estou agrupando nesses intervalos de 20 a 25, de 25 a 30, assim por diante. E aí a gente conta a quantidade de dados que você tem em cada um desses valores, e isso vai determinar a altura desses retângulos aqui. Então agora nós vamos ver o polígono de frequência, que aí vai ser um gráfico de linha. E aí isso aqui é um gráfico um pouco mais... que exige um pouco mais de código para você gerar. Não vamos entrar em muitos detalhes entre eles, mas basicamente ele vai plotar, tipo assim, para cada um dos intervalos, ele vai plotar aqui um ponto com a frequência. Aqui a frequência 6, frequência 6, frequência 6, frequência 5 e assim por diante. E aí eu vou unir esses pontos com linhas, formando um polígono, apesar de eu não fechar. Na verdade, esse gráfico aqui, esse código aqui, ele define uma lista com as quantidades, aí ele define as suas classes, aí ele usa essa função aqui para poder contar a frequência, né, em cada classe, e aí depois ele calcula, aqui ele está calculando o ponto médio de cada classe, porque você vê aqui que no meu gráfico, né, eu tenho uma classe aqui do 20 ao 25. Aí eu calculo o ponto médio aqui para poder eu definir esse ponto no ponto médio e na altura da frequência. Então aqui eu tenho um ponto médio aqui, altura da frequência. Então isso aqui ele calcula o ponto médio aqui. Então aqui ó, pontos médios igual a o resultado dessa coisa aqui. Então ele está definindo uma lista onde cada elemento da lista vai ser o ponto médio entre os limites da lista. E aí depois ele chama a função plot, passando como o eixo x os pontos médios, e o eixo y vai ser a frequência. E aí eu estou criando uma marca, que vai ser essa bolinha que aparece aqui. Porque se eu não colocar isso aqui, ele iria fazer simplesmente um gráfico sem ter essa bolinha. Você ia ver somente a linha sendo desenhada, você não ia ver essas bolinhas. Então você bota esse marca aqui para poder ele desenhar essas bolinhas. Aí tem o estilo da linha também, que pode ser de vários tipos, pode ser tracejado e tal. E aí você bota esse tracinho aqui para poder significar que você quer esse tipo de linha contínua, e aqui se define a cor. E aí ele gera esse gráfico daqui. Então isso aqui é chamado de polígono de frequência. E por fim nós temos o boxplot, que eu vou falar só bem brevemente aqui agora,
que a gente vai ter outras aulas que vai ser dedicada somente a ele, que é o seguinte, esse gráfico aqui, né, ele resume os dados utilizando os quartis, que nós vamos definir em outras aulas, o que é esses quartis. Utiliza também o valor mínimo, o valor máximo e possíveis outliers. Então, aqui nós temos um exemplo aqui com as idades, e aí nós temos uma função que cria o boxplot. Então, eu passo aqui a minha lista com as idades, passo alguns argumentos aqui, e aí ele vai gerar esse gráfico daqui. Aí eu sei que a média está mais ou menos aqui, quer dizer, a média não, né? A mediana está aqui, e aí tem algumas interpretações que você pode fazer nesse gráfico aí, que a gente vai ver isso aí em próximas aulas.